Vamos mais uma vez ao corredor das comissões, porque a repórter Cassiana Tormin nos traz agora informações sobre uma audiência pública que acontece na Comissão de Direitos Humanos. Não é isso, Cassiana? Exatamente. A Comissão de Direitos Humanos vai discutir daqui a pouquinho o aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente, 27 anos do ECA. E para falar sobre isso, está conosco a deputada Érica Cocai, que é do PT aqui do Distrito Federal. Bom dia, deputada. Qual o objetivo desse debate? Primeiro, nós precisamos reafirmar a importância e o marco que foi o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz que criança e adolescente são prioridades absolutas, são sujeitos de direitos. Aliás, essa prioridade absoluta consta da nossa própria Constituição, mas diz, são sujeitos de direitos, não são coisas, não são objetos, são sujeitos e sujeitos de direitos. E passam por uma etapa das suas vidas muito peculiar e, ao mesmo tempo, são detentores da doutrina da proteção integral. Por isso, o Estatuto ele tem os direitos, as políticas sociais asseguradas aos adolescentes, ou seja, quando falamos em prioridade absoluta, nós estamos dizendo que todo o Estado e a sociedade, porque a responsabilidade pela doutrina da proteção integral é do Estado, é da família e é da sociedade. Mas o Estado e a sociedade têm que priorizar os direitos de criança e adolescente. Então o Estatuto ele começa com as políticas básicas, o direito a todas as políticas, o direito de ser amado, o direito à educação, o direito à alimentação, o direito à existência humana na sua plenitude, não pela metade. E depois ele vem e fala das medidas de proteção, ou seja, quando um desses direitos é violado, há que se ter mecanismos para proteger essa criança e este adolescente. E depois ele vem e fala das medidas socioeducativas, que são medidas que estabelece, ou seja, responsabilizações para adolescentes a partir dos 12 anos. O Brasil responsabiliza a infração cometida a partir de 12 anos. Alguns dizem que no Brasil há uma impunidade nas medidas socioeducativas, lê do engano. Nós temos várias medidas socioeducativas e há que se ter uma lei, se tem uma lei específica para o sistema de medidas socioeducativas, para que você possa, naquele adolescente infrator, e a grande maioria dos adolescentes, eles entram na vida infracional por crime contra o patrimônio. Numa sociedade que diz todos os dias, eu só te respeito se você tiver, ou seja, que prioriza e sacraliza o próprio consumo e que diz a esse adolescente, você não vai ter. São duas mensagens, consuma para eu te respeitar e a outra mensagem da vida real é você não vai consumir. Então os adolescentes entram na vida infracional por crime contra o patrimônio. Então veja, se você falha nas políticas sociais, se falha nas políticas, nas medidas de proteção, você tem ainda uma tentativa da sociedade, em grande medida, de estabelecer um sentimento de vingança ao adolescente que vai na vida, ou que adentra a vida infracional e o faz, na sua esmagadora maioria, não por atentados à própria vida, mas por infrações ligadas ao consumo ou infrações ligadas ao patrimônio. Deputada, além dessa questão aí ligada às medidas socioeducativas, que a senhora já mencionou aí algumas faltas que essa legislação na prática tem, quais são as outras políticas públicas, as outras áreas de direitos em que a senhora vê que o ECA ainda não foi colocado em prática, que a sociedade ainda tem que aperfeiçoar? Eu penso o seguinte, se pensa muito em mudar o ECA, antes de se criar os mecanismos e os instrumentos necessários para que ele passe a existir. Nós temos muitas medidas ou unidades de internação, de medidas socioeducativas de internação, que se assemelham a presídios. E quanto mais ela se assemelha ao presídio, mais ela se aproxima dos índices de reincidência que os presídios têm. Ou seja, que não se considera que ali você tem a oportunidade de fazer uma abordagem individualizada e em profundidade para que esse adolescente ressignifique a sua vida e interrompa a sua trajetória infracional. O que eu digo é que onde é que está a prioridade absoluta?
Onde está a prioridade absoluta se nós temos um governo e um governo federal que congela os recursos para a educação? Como é possível assegurar a prioridade absoluta e as políticas públicas? As políticas públicas, elas são enganchadas uma na outra, como são os direitos. Eu não asseguro um direito se eu não assegurar outros direitos. Ou seja, e se eu não tiver uma educação de qualidade, como eu terei outras políticas públicas de qualidade? Então, portanto, penso eu que nós deveríamos estar discutindo nesse momento, quais mecanismos nós precisamos criar nesta casa, não para ferir o ECA ou ferir o princípio da doutrina de proteção integral e a condição de sujeito de direitos de crianças e adolescentes, mas para que os gestores possam estar cumprindo a efetivação de políticas públicas que assegurem a prioridade absoluta. O gestor tem que prestar contas. Como é que eu permito que eu tenha dinheiro para liberar emendas, como está acontecendo hoje nessa discussão aqui na Câmara, que diz respeito a aceitar ou não a denúncia contra Michel Temer, eu tenha bilhões, se fala em 6 bilhões ou 4 bilhões, para liberar emendas de parlamentares, e eu não tenho recursos para a educação, e eu não tenho recursos para a creche. Então, portanto, eu diria, os gestores deveriam prestar contas de quanto está sendo concedido ou sendo efetivada a prioridade absoluta para criança e adolescente, e se não tivessem as contas ou a prioridade absoluta assegurada, deveriam incorrer em crime de responsabilidade. É preciso, portanto, que nós construamos, penso eu, mecanismos para a implementação do ECA e não cedamos a esta lógica, que é uma lógica do ódio, é uma lógica construída por uma cultura do medo, a cultura do medo que ignora, por exemplo, que os adolescentes são muito mais vítimas de violência do que vitimizadores. Os dados estão aí. Nós estamos falando de 0,017% da população adolescente que está em cumprimento de medida de internação. Mas parece que o grande perigo da nossa sociedade são os adolescentes. Não, o grande perigo da nossa sociedade são aqueles gestores que não priorizam a criança e o adolescente. Aí eu lembro de Betinho, e lembro com muita saudade de Betinho, que ele dizia, quando a gente não consegue mais ver numa criança, é porque ela foi vítima de tantas violações que a gente só consegue ver o que fizeram com ela. O que digo isso? Quantas crianças estão sendo vítimas de exploração sexual nesse momento? Quantas crianças estão sendo vítimas de abandono? Quantas crianças estão sendo vítimas da fome, porque a fome voltou a figurar no cenário nacional com este governo? Quantas crianças estão sendo vítimas da ausência de uma escola? Enfim, quantas crianças estão sendo vítimas nesse momento e estão sendo invisibilizadas? E essa invisibilização muitas vezes só é rompida quando este adolescente comete um ato infracional. E quando ele vai para uma medida de internação, torna-se invisível de novo. Por isso é preciso aprender com as mães a coragem e a capacidade de não desistir nunca das nossas crianças e dos nossos adolescentes, e responsabilizar os gestores que acham que é mais importante comprar parlamentares para ter o voto e a subserviência dos parlamentares do que ter políticas para crianças e adolescentes. Tá certo, deputada, muito obrigada e bom trabalho lá na Comissão de Direitos Humanos. A gente volta aí com você, Carol.